Fala pessoal, chegamos a mais uma aula que ainda trata sobre sprints, que é o nosso evento container aí do Scrum, o coração do Scrum. Nesse caso, nessa aula, nós vamos tratar sobre características um pouco mais específicas. Vamos lá. Pessoal, por que sprints não podem ser maiores que um mês? E uma outra pergunta, elas podem ser menores do que um mês? Vamos conversar sobre isso. Quando o horizonte da sprint ele é muito longo, maior do que um mês, a meta da sprint ela corre o risco de se tornar inválida. Por quê? A meta da sprint é um objetivo de curto prazo, concorda comigo? Por ser um objetivo de curto prazo, permite uma maleabilidade um pouco maior, né, uma adaptação maior, porque o contexto muda, as condições do ambiente mudam e isso influencia no seu projeto, influencia no seu produto. Quanto menor for o tempo de iteração, ou seja, de um mês para baixo, melhor, porque faz com que a sua meta corra pouco risco, digamos. Lógico que isso depende do contexto, tá? Depende da indústria. Pode ser que um mês na sua indústria seja muito tempo, mas em algumas um mês é um tempo razoável, ok? Ou seja, por que não mais? Por que não 2 meses? Porque a meta da sprint pode se tornar obsoleta. Aquele objetivo de curto prazo pode simplesmente ficar inválido, porque alguma coisa no ambiente aconteceu, alguma coisa na indústria aconteceu, tá bom? E isso aumenta muito o risco, tranquilo? Posso fazer sprints de menos de um mês? Sim, você pode. As sprints elas podem ser menores, tá certo? Isso depende muito do seu contexto, tá? Você tem que fazer ela menor, mas tem que ter cuidado para que você consiga entregar um incremento útil e valioso ao longo da sprint e até o final dela. Tranquilo? Porque você não pode colocar uma sprint de uma semana que você não consiga entregar nada, pura e simplesmente porque você gosta de fazer o planejamento a cada semana. Não é assim que funciona, tá? A depender do seu domínio de trabalho, do seu tipo de trabalho, você vai utilizar uma semana, 2 semanas, 3 semanas ou o máximo do máximo, que é 4. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Você pode diminuir, desde que você tenha um motivo um pouco mais claro, um pouco mais clássico ali, tá? E consiga entregar valor, beleza? Quanto menor o tamanho da sprint, de certa forma, melhor, porque você consegue se adaptar mais rápido, mas de nada adianta essa adaptação rápida se você não entrega valor. Então, tem que dosar essas duas coisas. A adaptabilidade, que é proporcionada pelo menor tempo, e a entrega de valor, que é proporcionada, de certa forma, pelo maior tempo. Então você vai ter que colocar isso na balança, beleza? Show de bola. Cada sprint pode ser considerado um projeto curto. Essa é uma frase que está diretamente lá no Scrum Guide, tá? Por quê? Porque essa sprint ela tem uma demanda de trabalho específica, ela tem uma meta específica, ela tem um tempo específico para acontecer. Então tem todas as características que um projeto tem, tá? No final das contas, ela entrega algo de valor, tá? Algo valioso, que no caso seria o nosso incremento útil, tranquilo? Uma sprint pode ser cancelada se e somente se, a gente já conversou disso na questão da aula anterior, se a meta da sprint se tornar obsoleta. E a única pessoa que pode fazer isso, que pode cancelar, é o Product Owner, tá? Ele é o único que tem autoridade. O time pode apontar para ele, olha, eu acho que ficou obsoleta, olha, acho que a gente deveria cancelar, mas a última palavra é do Product Owner, tranquilo? Práticas de monitoramento e previsão, como Burn Down Chart ou outras, tá? São comprovadamente úteis, elas servem, elas podem entrar em conjunto com o Scrum, elas somam ao Scrum, mas elas não são descritas dentro do Scrum Guide, elas não fazem parte do framework. Tranquilo? Eu lembro que eu já conversei disso com você em uma questão específica, tá? Aqui é algo interessante da gente conversar, beleza? Um projeto é uma sequência de atividades dependentes finitas, cuja conclusão bem-sucedida resulta na entrega do valor de negócio esperado, que validou a realização do projeto. Essa é a definição de projeto a partir de uma perspectiva de um livro chamado Effective Project Management, que está na sua 8ª edição. Olha bem para essa definição e olha para a nossa sprint. Entende agora por que a sprint pode ser considerada um projeto curto? Porque ela atende de maneira integral a essa definição aqui, beleza? Pessoal, algumas questõezinhas para a gente praticar antes de finalizar a aula. Quem é o responsável por gerenciar o andamento do trabalho durante uma sprint? Scrum Master? Não, a gente viu que ele tem um papel muito de facilitação, tá? De evangelista, um treinador, alguém que remove impedimentos. Os desenvolvedores? Sim, essa é a nossa resposta. O dono do produto? Não. Ele é responsável por maximizar o valor resultante do trabalho do time. Ele
é responsável por fazer o gerenciamento do Product Backlog, alinhar a comunicação, mas ele não gerencia o andamento do trabalho durante uma sprint. Dá para considerar que o Product Owner ele gerencia todo o trabalho, ele sabe sobre objetivos de negócio, cronograma de lançamento, essas coisas. Mas dentro da sprint não, dentro da sprint são os desenvolvedores, tá certo? Próxima questão. Acabei colocando o gabarito para você, não tem problema, tá? Vamos tentar analisar linha a linha. O CEO pede aos desenvolvedores para adicionar um item muito importante a um sprint que está em andamento. O que os desenvolvedores devem fazer? Questão importantíssima, tá? Vamos começar pela letra B. Adicione o item ao sprint atual sem qualquer ajustes, porque, por exemplo, foi o CEO que pediu. Um cara muito importante, uma parte interessada muito importante. Então, a gente vai adicionar? Calma, não é assim. Você não tem que adicionar independentemente de quem te peça. Pode ser o Papa pedindo para você. Você não tem que fazer essa adição direto. Tranquilo? Adicione o item ao próximo sprint. Não necessariamente. Pode ser que você adicione nesse, pode ser que você adicione no outro, ou nem no outro, mas no outro também, no outro do outro, né, na verdade. Adicione o item ao sprint atual e elimine um item de tamanho igual para fazer um balanceamento, né? Essa poderia até ser uma tática, mas não é uma resposta, não é a melhor resposta, tá? A melhor resposta é essa. Informe os outros membros do time Scrum para que o time possa junto decidir o que vai fazer. Tranquilo? Lembra, qualquer mudança pode acontecer dentro da sprint, desde que isso não afete a sua meta. Mas é interessante de você levar para a discussão isso com o time. Porque foi o time que acabou decidindo, né, em conjunto ali em discussão, aquilo que entraria no sprint backlog, né? A meta do sprint, os itens selecionados. Lembra, a responsabilidade da construção ali do sprint backlog, do plano de trabalho, o dimensionamento dos itens é dos desenvolvedores. Tá? Mas o time inteiro colabora para que isso aconteça, tranquilo? Então, nada mais justo do que se alguma mudança vai acontecer nesse trabalho, na sprint, todo o time seja consultado e todo o time decida de maneira conjunta. Beleza? Mais uma. A duração de um sprint deve ser curto o suficiente para manter o risco do negócio aceitável para o Product Owner? É uma boa resposta, tá? É uma boa resposta. Por quê? Tem que ser curto o suficiente. Não pode ser mais do que um mês, por exemplo. Porque mais do que um mês, o risco de mudança fica muito grande. E aí isso afeta um pouco o trabalho do Product Owner. Lembra que eu falei disso contigo? Curto o suficiente para sincronizar o trabalho de desenvolvimento com outros eventos de negócio. Essa sincronização ela é uma sincronização importante. Então, aparentemente, a letra A e a letra B estão certas. Um mês ou menos. Sim, lembra do time box que eu falei com você? Ou é 4 semanas, um mês, né? Ou menos. Não tem tempo mínimo. Na verdade, todas então estão certas, tá? Tudo acima está correto. A letra A, a letra B e a letra C. Portanto, nossa resposta já está aqui. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham gostado. Perdão aí pelo gabarito já ter saído nessas duas últimas questões, mas eram questões bem simples, tá? Eu espero que você tenha pausado, lido com calma, tentado analisar sozinho, porque esse é o papel das questões aqui dentro. É você pausar e analisar antes da minha resposta. Tranquilo? Pessoal, até a próxima aula. Dúvidas, comentários e feedbacks, deixem aqui com a gente. Tchau, tchau.